meus lindinhos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para seguir com os nossos comentários. Estamos na semana 6, estamos chegando na semana 6, vamos encerrar hoje o dia 7 da semana 6. Lembrando que estamos aqui comentando o devocional Um Dia de Cada Vez, da Editora Espírita da Igreja da Cidade em São José dos Campos, o qual nós adotamos aqui como ferramenta do programa 30 Semanas, que nós estamos aplicando aqui na nossa Paróquia Anglicana Espírito Santo, a Paz e Piedade, a nossa igreja anglicana aqui na região metropolitana do Recife, em Jaboatão. E nós estamos aqui com muito prazer, né, compartilhando um pouco aqui a respeito desse devocional, trazendo algumas reflexões a mais. Como eu falei, nós estamos encerrando hoje a semana 6, onde nós tratamos, né, até aqui de confiar uma direção, em uma nova direção, uma direção que Deus está nos levando, né, uma nova direção para uma nova direção. Dia 7 desta semana 6 fala a escolha de confiar. Então nós hoje estamos falando especificamente sobre escolher confiar em Deus, logicamente. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E o que é que nós falamos aqui então? O que João está falando aqui é que nós devemos abrir o nosso coração, colocar o nosso coração derramado de forma sincera diante do Senhor, porque isso nos traz perdão, isso nos traz purificação, isso nos justifica de todo e qualquer pecado. Então nós precisamos nos abrir assim. Muitas vezes nós não confiamos totalmente a nossa vida a Jesus, sabe? Nós precisamos fazer isso numa dimensão muito maior do que a gente tem feito. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus, na verdade, eu vou fazer aqui uma analogia com o esporte mais uma vez, né? Jesus, na verdade, ele fez o quê? Quando ele veio até nós, ele cumpriu a lei, mas ele subiu o sarrafo, né? O sarrafo lá de um salto em altura, ou ele subiu a vara, né? O sarrafo também do salto com vara. Ele colocou uma responsabilidade maior a nós do que a lei. Mateus 5:20 diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus nos trouxe a graça, mas a graça, na verdade, ela superabunda e ultrapassa a lei, porque na graça nós não deixamos de cumprir a lei, de procurar, de buscar cumprir a lei, né? Simplesmente nós sabemos que nós não conseguimos, e Jesus sabia disso, e Deus sabe disso, que nós não conseguimos. Uma vez que a gente não consegue cumprir a lei, Ele veio e se derramou por nós, e derramou a graça. Mas a graça nos dá uma responsabilidade ainda maior, porque o que nós queremos não é simplesmente cumprir com a letra, não é bater ponto, não é ser legalista, não é estar simplesmente fazendo por fazer, porque tem que fazer, mas é algo que vem de dentro de nós, que Deus colocou uma semente, plantou a semente do amor dele em nós, e por isso que nós queremos seguir a Ele, por isso que nós queremos confessar nossos pecados, por isso que nós queremos nos ver livre dos nossos pecados e viver uma nova vida nele, e transbordar isso para o mundo. Então, Jesus, sabe, faz com que a gente ultrapasse a lei, com que a gente entregue muito mais de nós, que desejemos entregar muito mais de nós para Ele e para os outros. É isso que Ele nos trouxe. Olha, uma coisa aqui importante que eu vou até ler, que está aqui no livro, diz assim: quando escolhemos confiar pela fé, não ficamos mais dispersos e dominados pela dúvida. Enquanto Jesus Cristo não for o Senhor da nossa vida, nossos objetivos serão limitados aos nossos próprios desejos. Você entende isso? Quando nós entendemos a graça, quando nós entendemos
que a graça supere muito a lei e que nós vivemos, não é, nessa entrega ao Senhor, sabe? Nós vamos nos desprender da nossa própria vontade e do nosso próprio orgulho. Olha o que aconteceu com Jó. Você deve ter lido já o livro de Jó. E o que aconteceu com Jó, todo aquele embate, né, que houve com os amigos dele, que a princípio ficaram calados depois de tudo que ele perdeu, mas depois começaram a falar um monte de coisa, e Jó também começou ali no rebate, até que Deus começa a colocar os pontos nos is, e mostra a Jó, e Jó se arrepende, e Jó vê que ele era orgulhoso, que Jó achava que ele era bom, porque ele fazia coisas, e não pela bondade de Deus, e não pela graça de Deus, sabe? E aí Jó se arrepende, e Deus coloca, ô Jó, onde é que tu estava quando eu criei tudo? Ô Jó, onde é que você estava quando eu resolvi todas as coisas, Jó? E aí Deus mostra a grandeza dele e a nossa pequenez, e mostra como é bom a confiar nele, ainda que as coisas não estejam dando bem, ainda que nós estejamos sob dificuldades como Jó estava. No final, Jó reconhece isso. Olha o que Jó fala lá no finalzinho do livro de Jó, no 42, capítulo 42, verso 5, ele diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, o verso 6 ele diz: menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconheceu que ele era orgulhoso, que queria, que fazia as coisas, né, que achava que era bom porque ele fazia coisas. E não é assim na nossa vida. E hoje isso está bem claro nas nossas mentes, com o sacrifício de Jesus por nós. Se tudo não isso foi suficiente, a única coisa que foi suficiente foi o sacrifício dele. Os nossos sacrifícios que nós fazíamos antes não foram suficientes para que a gente se livrasse do pecado. Mas esse sim, ele se deu por nós. Ele nos ama de uma forma tal que nós não conseguimos compreender. Nós apenas podemos viver confiando nele. A nossa frase hoje diz assim: devemos buscar ter um relacionamento tão intenso com Deus que justamente por conhecermos profundamente o seu caráter, não duvidaremos das suas intenções, mas confiaremos e aceitaremos tudo da forma como ele preparou para nós. É assim. Olha, eu não sei se você vai ouvir aí, mas tem aqui uma música que diz assim, olha. Presta atenção, vou gastar um pouquinho mais do seu tempo hoje aqui com essa música. Diz assim: aqui nesse momento, tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com ele, ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui pra te libertar desse sofrimento. Ele, o autor, do princípio ao fim de todos os seus momentos. Olha, é Deus que Ele é autor de tudo. Deus está presente aqui, Deus está entre nós, e a presença dEle muda tudo em nós, ainda que nós estejamos passando por os maiores problemas. Senhor, nós queremos entregar a nossa vida hoje, crendo que o Senhor é capaz de nos ajudar, a nos libertar de nós mesmos e viver a liberdade no Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Até amanhã, estaremos de volta.